que faz um campeão? Não há segredos, sim um roteiro em 4 atos. Querer, acreditar, garra, superação. Na estrada até a conquista, a trajetória é árdua, repleta de obstáculos. 64 times na briga e um só campeão, que lutou em 12 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 24 gols marcados e 11 sofridos. Dono de uma fortaleza quase intransponível, chamada Ilha do Retiro. Você acompanha, a partir de agora, a caminhada do Esporte Clube do Recife, campeão da Copa do Brasil 2008. Pessoal, tudo começou no dia 27 de fevereiro, né? Um campeonato que ninguém não dava por nada, né? Mas a gente conseguiu, depois de muita dificuldade, esse título. Eu acho que tudo começou lá no Imperatriz, né? Onde fomos só a gente jogadores, a comissão técnica, né? Num campo que dava condição para você jogar, mas o vestiário era muito pequeno, né? E eu me lembro ali, a gente dentro do vestiário, a gente foi até sem bolsa, porque não dava condições para a gente tomar banho. E essa parada que a gente teve no vestiário, o professor falou, né, que era nesse jogo que ganhava a conquista do campeonato. E a gente conseguiu se impor ali num jogo difícil, né? Conseguimos, né, abrir o placar ali com o Duval, né? Mesmo a gente jogando bem, a equipe conseguiu empatar, né? E no segundo tempo, a gente tentando sufocar a equipe do Imperatriz. Tive a felicidade de fazer o segundo gol, né, lá. E sabíamos que dentro de casa a gente ia conseguir esse resultado positivo. Era o jogo e movimentou a cidade. A torcida do Imperatriz lotou o estádio Frei Epifânio da Abadia. Em campo, o esporte mais ofensivo no primeiro tempo, obrigando o goleiro Rodrigo Ramos a boas defesas. Neste lance, ele chegou antes de Carlinhos Bala. Mas no cruzamento de Luizinho Neto, Durval, de cabeça, mandou para a rede. E comemorou muito. Mas logo em seguida, a frustração. Fabinho Paulista viu Magrão adiantado. Tocou por cobertura. O Sport tentou recuperar a vantagem com Luizinho Neto cobrando falta. Se o árbitro Antônio Santos Nunes tivesse marcado este pênalti em cima de Leandro Machado, o Sport teria uma boa chance de chegar ao segundo gol. Quem perdeu uma grande oportunidade foi Adson. Sem marcação, chutou para fora. Mas o Imperatriz complicou no segundo tempo. Na tentativa de Lindoval, Luizinho Neto salvou o Sport. Rubsen também levou o perigo de frente para o gol. Igor tirou. Para Magrão, um susto atrás do outro. Enilton, de cabeça, teve uma das poucas chances do Sport na etapa complementar. Mas quando o árbitro marcou o pênalti de Edson em cima de Luizinho Neto, Carlinhos Bala não deixou a oportunidade escapar. 2-1. Cristiano, cobrando falta, tentou um novo empate. Agora repare nesta jogada de Lindoval. Ele passou até por Magrão e, acredite, perdeu o gol. Mas no lançamento de Cristiano, Valdenis sacudiu o estádio em Imperatriz. 2-2, resultado da partida. No jogo da volta, quarta-feira, na Ilha do Retiro, uma vitória por qualquer resultado, ou um empate por 0-0 ou 1-1, classifica o Sport. Mas, por enquanto, o foco volta a ser o Campeonato Pernambucano. Ter calma, tranquilidade, corrigir os erros que aqui hoje aconteceram
para domingo não acontecer, que agora é o Pernambucano. E no jogo aqui em Recife, né? A obrigação nossa de vencer era muito grande, né? Até pelo empate, que dava uma vantagem boa de 0-0, 1-1, de ficar com a classificação. Mas conseguimos um placar aí bom, que para nós foi excelente, né? No começo do jogo ali, o Luizinho aproveitou o rebote do goleiro e fez o primeiro gol, né? Aí já não deu mais tranquilidade, sabíamos que a equipe adversária ia sair para jogar. Então foi onde ali a gente conseguiu tabelar ali numa bola. Eu meio caí, deixei o Romerito cara a cara com o goleiro, né? Ele, como o goleiro era cheio de graça, né? Ele ameaçou chutar para um lado, dribou para o outro, né? E teve a felicidade de fazer aí o segundo gol. Eu acho que depois desse segundo gol de Romerito, né? Ainda nada não estava decidido. E ainda, nesse meio termo aí, o Imperatriz ainda fez um gol, né? E aí já surgiu um pouco de receio por parte da torcida pelo resultado. Mas graças a Deus a gente continuou insistindo, né? E no meu cruzamento ali, Igor escorou parecendo um atacante, né? Tirou do goleiro com uma facilidade. Então esse gol do Igor já nos deu mais tranquilidade para que a gente pudesse dar sequência na partida, né? E nesse finalzinho de jogo aí, tivemos a felicidade de fazer mais um gol, né? Com o Reginaldo, que nos ajudou bastante com a entrada dele, deu mais mobilidade ali no ataque. E o placar poderia ser até maior, né? E você viu um passe aqui, como você vê, um gol tão grande, ainda eu consegui desperdiçar uma oportunidade. Que foi bom que o gol não fez falta, né? Mas eu acho que o placar, né, poderia ser até mais elástico, mas com a perca desse gol não deu para que a gente pudesse fazer o quinto gol. E para mim foi difícil, você perder um atacante, perder um gol desse aí, fica meio complicado, a cobrança dos amigos, da família é muito grande. O Sport entrou em campo com o placar da classificação. Caso a gente empate, com menos de 2 gols, a classificação é nossa. Mesmo assim, Romerito estava preocupado. Demora um pouquinho para começar a partida, e às vezes a gente perde um pouquinho a concentração. Lá nós entramos muito amoroso no jogo e fizemos um jogo muito ruim. Então precisamos de entrar muito ligado hoje para conseguir a vitória. Como queria Romerito, o Sport entrou ligado. Esta ele mandou para fora. Desta vez foi Rodrigo Ramos quem mandou para escanteio. Mas neste lance, Romerito encarou o goleiro e a bola sobrou para Luizinho Neto fazer o primeiro gol do Leão. 1-0. O segundo veio de um lançamento de Carlinhos Bala. Romerito chutou em cima do goleiro Rodrigo Ramos. Ficou com a sobra, fez o drible e mandou bonito para a rede, 2-0. E nem assim ele ficou tranquilo. Se a gente toma um gol aqui, um 2-2, leva para os pênaltis. O Imperatriz teve uma participação tímida na ilha. No cruzamento, Magrão chegou primeiro. Lindoval recebeu o lançamento e Magrão foi nela outra vez. Mas desistir, jamais. Vamos ter que mudar o esquema de jogo aí para a gente procurar fazer gols e se levar a partida para penalidade, ou então um empate mais de 2 gols seria nosso. No retorno, a equipe do Maranhão tentou pôr o plano em prática e com este belo gol de Fabinho Paulista, diminuiu para 2-1. Mas nem deu para se animar. O cruzamento de Carlinhos Bala foi na medida para Igor. Fácil mandar para o gol, 3-1. E o quarto estava perto de sair. Romerito disputou uma bola e ganhou no braço. O árbitro Suelson Medeiros não viu. E Carlinhos Bala teve tudo para fazer o dele. E olha o que ele fez. Daniel Paulista acertou a trave, estava maduro. Romerito tabelou com Carlinhos Bala e tocou para Reginaldo. Aí sim, 4-1 Sport. O Imperatriz não tinha mais nada a fazer. Eu acho que no jogo o Imperatriz a gente foi superior a eles e hoje aqui eles fizeram a parte deles, venceram o jogo com méritos. Lá a gente não tinha feito um bom jogo, erramos muito e hoje aqui a gente comprovou nossa superioridade, fechamos todos os espaços que tinha do campo, aproveitamos o espaço que eles nos deram para a gente contra-atacar e fazer os gols. Eu acho que está de parabéns toda a equipe. Para o Imperatriz, a Copa do Brasil terminou aqui. Já o Sport aguarda o resultado do confronto entre Brasiliense e Ubra do Rio Grande do Sul para saber quem será seu adversário na segunda fase. Ontem falava que o Sport nunca tinha ganho do Brasiliense na Boca do Jacaré, né? E o professor alertou que o Brasiliense era uma equipe difícil por estar se jogando em casa, né? Já tinha chegado à final da Copa do Brasil
né, e alertou o começo do jogo, né? Então você vê como o campeonato da Copa do Brasil é um campeonato dificílimo de disputar. Com 1 minuto de jogo a gente levou um gol, né? Então tira as pretensões da equipe todinha, né? Mas a gente conseguiu aí correr atrás, né? E o Dutra aí, depois de 50 dias sem jogar futebol, né? Conseguiu empatar aí que não deu tranquilidade, né? E eu acho que o campeonato da Copa do Brasil é um campeonato dificílimo, né? E mesmo a gente empatando o jogo, ainda foi o Duval expulso, né? Nessa expulsão do Duval, né? Eu acho que é ali onde a gente conseguia, né, passar a um resultado mais tranquilo nesse momento, que era o empate para nós. E depois o Romerito, ele perdeu um gol que dava a tranquilidade, era o gol da virada, 2-1. Acho que nem que minha avó perdia um gol daquele, mas ele foi tão competente, né? Depois daquela perca daquele gol dele ali, que eu acho que nem ele acreditava que foi o gol mais perdido da vida dele. Ele conseguiu numa jogada daquelas que era nossa forte, fazer o gol de cabeça no cruzamento do Luizinho. E ganhando de 2-1 do Brasiliense em Brasília, deu tranquilidade para que a gente viesse jogar aqui em Recife mais tranquilo. Longe de casa, mas nem parecia. Apesar da distância de 2.250 quilômetros que separam o Recife de Taguatinga, mais de 300 rubro-negros que vivem no Distrito Federal compareceram na Boca do Jacaré. Só que a festa do reencontro esfriou logo a 1 minuto. Luizinho Neto vacila, Gleidson aproveita e cruza. Na confusão, a bola sobra para Patrick marcar. 1-0 Brasiliense. O time de Brasília mandava no jogo. Jobson limpa e chuta para fora. Aos 31, Cássio cruza e Luiz Miller tromba com Leandro Machado para evitar o gol. Só que 2 minutos depois, Dutra, que voltava ao time depois de 1 mês e 3 dias machucado, entra na área e bate forte. 1-1. Aos 46, Gleidson chuta. Magrão dá o rebote e Dimba não aproveita. No segundo tempo, o Sport fica com um jogador a menos logo aos 10 minutos. Durval recebe o segundo cartão amarelo por esta falta em Jobson e é expulso. Retranca com 1 a menos? Que nada. Cássio avança e cruza. E Romerito perde o gol mais feito da carreira. Iranildo cobra falta e Magrão salva o Sport. Agora é Janilson quem tenta e Magrão aparece mais uma vez. Aos 32, a jogadinha de sempre. Luizinho Neto cruza e Romerito desvia de cabeça para o gol. É a virada rubro-negra, 2-1. O Sport ainda tem uma chance com Enilton. E Magrão sempre presente quando preciso. Fim de jogo, Brasiliense 1, Sport 2. Tranquilidade, é isso que o Sport leva na bagagem de volta para casa. No jogo da volta, quarta-feira na Ilha do Retiro, o Sport pode perder até por 1-0, que está classificado à terceira fase da Copa do Brasil. Nós jogamos contra o Brasiliense e jogamos contra o seu Milton, né, o nome dele. 7 cartões, ele deu 3 cartões, uma bola parada, ele dava 3, 4 cartões para o nosso time. Quer dizer, pendurou praticamente todo o nosso time durante a partida, né? Claramente a intenção de jogar o Brasiliense em cima da gente. E uma semana depois, né, voltamos para jogar aqui com o Brasiliense, né? Uma função totalmente diferente, o professor me botou no meio, né? E houve muitas conversas se o esquema ia dar certo ou não por estar jogando no meio. E logo no começo do jogo, numa bola trabalhada ali, onde o professor pediu bastante para que a gente acompanhasse sempre a jogada dos atacantes, né? Consegui fazer uma tabelinha com o Enilton aqui, entrei na cara do gol, do Guto, e tive a felicidade de tocar no campo do Guto aí nesse gol, né? Então ali já não deu outra expectativa para o jogo, né? Já crescemos mais no jogo, né? Conseguimos abrir o placar, coisa que para nós aqui na ilha, o placar para nós era sempre importante, com o apoio do nosso torcedor que foi de extrema importância, né? E conseguimos manter o ritmo da partida e logo em seguida fizemos o segundo gol. Eu acho que a confiança do grupo na competição era tão grande que meu zagueiro conseguiu acompanhar a jogada aí da lateral até a linha de fundo e fazer o gol de calcanhar. Um belo cruzamento do Dutra, né, do lado esquerdo. Ele conseguiu
cabecear aí no ângulo do Guto, né? Abrindo uma vantagem excelente para nós, né? E o Roger pulou a placa e foi beijar o escudo, né? O primeiro gol dele com a camisa do Sport. Mas depois ainda tem um lance do Enilton lá no outro gol lá, que ele fez o gol. Foi pular a placa e caiu. O professor pedia para que a gente fizesse bastante, né? A saída de bola da equipe adversária, nessa saída atrapalhada da equipe do Brasiliense, né? O Dutra tomou e lançou para o Romerito. O Romerito entrou pela linha de fundo e cruzou, né? E o Enilton só escorou para dentro do gol. Então depois do gol a emoção foi tão grande que ele foi fazer salto com barreira ali com a placa, terminou caindo, né? Então você vê que a emoção da equipe estava tão grande que até com as lambanças que acontecia de pular as placas e cair, conseguimos aí mais uma passagem para outra fase da Copa do Brasil. Parabéns para ele! Parabéns, Magrão! Obrigado você. Desejo até do goleiro adversário. Maxei só de felicidade pelo aniversário, que eu espero que a nossa equipe esteja de parabéns no final da partida. O presente de Grego tentou ser entregue aos 2 minutos. Magrão não quis a lembrancinha de Iranildo. A festa seria na rede do outro lado. Troca de passes do ataque do Sport. A deixadinha marota de Enilton foi aproveitada por Carlinhos Bala. 1-0. Enilton também participou do segundo. O atacante chutou e o zagueiro Igor desviou para o gol. Guto nada pôde fazer. O goleiro do Brasiliense tentou evitar o terceiro. Até tocou a bola no cabeceio de Roger. Em vão. E lá foi Roger beijar o escudo do time pernambucano, depois de fazer o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Primeiro tempo, 3-0. Isso porque aos 46 minutos, Magrão mostrou outra vez eficiência no chute de Eduardo. Jogo praticamente resolvido, mas os 15.855 torcedores, alguns do Brasiliense, ainda tiveram emoção. Depois da roubada de bola e do cruzamento de Romerito, Enilton fez 4-0. Na hora de comemorar, tropeçou na placa publicitária. De novo, porque no último domingo, pelo campeonato pernambucano, depois de fazer um gol, o jogador tentou pular a placa, bateu o pé e caiu. Ô, Enilton. Porra, tá ficando difícil. Desequilibrei de novo, mas mais importante é que fui pra galera de novo, aí comemorei, aí fiz o gol aí. A goleada foi menor pelo gol de honra de Iranildo, 4-1. O Brasiliense deu tchauzinho à Copa do Brasil, mas depende de apenas uma vitória para ser pentacampeão do Distrito Federal. Passou a Copa do Brasil, é o jogo da vida nossa, é os dois que faltam para ganhar um e ser campeão lá. Hoje à tarde, a CBF vai divulgar a data dos jogos do Sport nas oitavas de final da competição. O adversário é o Palmeiras e Magrão vai querer um novo presente. Então foi um jogo difícil, lá em São Paulo conseguimos fazer aquilo que o professor pediu, anular a jogada da equipe do Palmeiras, né? Tanto pelas laterais como pelo meia. Então conseguimos envolver o Palmeiras no primeiro tempo, né? No segundo tempo foi um jogo onde o juiz deixou de dar várias faltas, né? Até um lance que aconteceu comigo, que acho que foi o Romero que lançou, né? Entrei cara a cara com o Marco me derrubou, onde era a expulsão, que para nós ia servir bastante, né? Ele mandou o lance seguir, né? Mas conseguimos mais uma vez aí, depois do Bia ser expulso, né? Num lance ali que eu acho que foi casual, fui para cabecear, ninguém entendeu a atitude do juiz. Foi expulso o Bia, mas a gente conseguiu segurar o placar, que para nós sabíamos que em Recife a gente com apoio do nosso torcedor, como ele fez a diferença na Copa do Brasil, passar para outra fase. A primeira boa chance do jogo é do Sport. Romerito insiste na jogada e cruza para Carlinhos Bala cabecear e presenciar o milagre de Marcos. Valdívia para Kleber, que chuta da entrada da área. Magrão defende. Léo Lima cruza. Everton fica só olhando o Martinez mandar de cabeça. A sorte de Everton é que Magrão salva o Sport. Diego Souza deixa para Léo Lima mandar de longe. São Magrão de novo. Everton para Roger, que passa para Romerito desperdiçar grande oportunidade. Segundo tempo.
Valdívia passa por Luizinho Neto e toca para Kleber chutar. Magrão aparece novamente. Kleber tabela com Valdívia e Dutra salva em cima do lance. Henrique tenta na cobrança de falta. Magrão espalma para escanteio. Daniel Paulista para Romerito, que gira e tenta encobrir Marcos, que espalma. Aos 44, Bia, expulso após este cascudo em Valdívia. Leandro levanta na área e Kleber chuta por cima. Fim de jogo, 0-0. Bom resultado. A gente veio cá para jogar também. Primeiro tempo nós fizemos um jogo melhor. Segundo tempo ficamos um pouco atrás. Mas esse aí, levar um empate aqui contra o Palmeiras é um grande resultado. Agora é tentar jogar em casa para matar. E a gente pegou o lance do Kleber, né? O atacante do Palmeiras, onde ele dizia que eles podem atacar e é só defender, né? Isso aí deu inspiração para que a gente tirasse do campo, né? Ainda mais a conversa do Luxemburgo, que dizia que um gol ele ia fazer aqui em Recife, né? Ia tentar estabilizar a nossa equipe com esse gol. E eu acho que nesse dia deu tudo tão certo para a nossa equipe, que a gente entrou tão concentrado, né? Com um jogo que a gente fez logo, abriu logo o placar ali numa noite inspirada também do Romerito. Mas uma minha ajuda aí, né? Tem que fazer minha média, né? Dos 4 gols do Sport, eu dei 3 passes, né? Eu bati o escanteio, né? E o Duval deu voltando. E o Romerito abriu para cá. Então acho que com o apoio do nosso torcedor, a gente tem feito sufocar as equipes adversárias aqui na ilha, né? E aconteceu do Palmeiras empatar o jogo, coisa que a gente não esperava, né? Era difícil a gente saber que o Palmeiras vinha fazer um gol aqui, né? Logo em seguida que a gente fez um gol com 5 minutos, eu acho que 6, depois ele conseguiu empatar o jogo Então a gente estava tão focado na partida, né? O torcedor, como sempre, ele incentivou bastante, porque depois que você na Copa do Brasil toma um gol, a tendência é você baixar a cabeça, né? Mas mesmo assim, em seguida, já ali mais uma vez, né? O Romerito não estava numa noite abençoada, mas como eu já falei, eu participei, né? Romerito, eu tô enchendo a sua bola, afinal você nos ajudou bastante, mas tem que fazer minha média, né? Minha linha, porque no cruzamento perfeito do Dutra ali, eu escorei, né? Aqui nesse gol e você entrou com bola e tudo para dentro do gol do Marco, né? Então acho que esse gol aí deu tranquilidade para que a gente também pudesse, né, desempenhar um bom futebol nesse jogo, né? E como a tabelinha estava dando certo aí, o Romerito mais uma vez, né? Sofreu uma falta ele mesmo, né? E nessa cobrança minha, que é uma jogada forte, que o Sport tinha a bola parada, né? E conseguiu bater na área ali e o Romerito mais uma vez desviou, né? Então, acho que o casal ali estava perfeito ali, tanto eu e o Romerito, né? E o Romerito conseguiu mais uma vez com um passe meu fazer o 3º gol. E o caldeirão da ilha nesse momento estremecia, né? Eu acho que era a maior felicidade do torcedor do Sport. Por a gente já tá ganhando de 3-1, né? E a gente sempre dentro do campo conversando, sabemos que nesse momento eu dava a chance da gente fazer mais gol, não, agora também não tomar. E num dos contra-ataques aí já na segunda parte, né? O Romerito lançou o Dutra ali, né? O velhinho ali com aquela saúde dele de menino, entrou pela lateral esquerda ali, eu pensei até que ele ia cruzar, né? Ele soltou um bambu para dentro do gol, né? Se olha a imagem, a bola vai bem paradinha, mas foi um gol que aí definia de uma vez só a nossa classificação para outra fase, né? Chegando até ver que o jogador do Palmeiras chamou a ilha da Bombonilha. Então você viu que o Marco aí já sabia que a pressão aqui dentro, né, era grande. Então isso aí me incentivou para que a gente pudesse cada jogo chamar a atenção para ele. A gente falava que o Inter e o Palmeiras era a adição da Copa do Brasil, então já tiramos um dos campeões da briga. As crianças deixam os jogadores do time do coração para ver de perto o astro do Palmeiras. Mas Valdívia é ofuscado. O brilho do herói do jogo é notado quando o silêncio se torna um grito de alegria. Romerito começa o espetáculo aos 7 minutos, depois da ponte aérea de Durval. A bola vai no ângulo.
Aos 16, Leandro cruza. Alex Mineiro sobe sozinho. Magrão não alcança. 1-1. Mas nada de refresco para o Palmeiras. Aos 30, Carlinhos Bala ajeita de cabeça e Romerito chega antes de Marcos. 2-1. O resultado já garante o Sport na próxima fase da Copa do Brasil. Mas Romerito está demais. No fim do primeiro tempo, Carlinhos Bala cobra a falta e a Fera aumenta o placar. Muito eliminado, mas não tem nada a ganho. São 45 minutos, uma equipe de muita qualidade. 3 falhas nossas ali, né? Que o sistema o posicionamento defensivo ficou diferente do que a gente vinha jogando. E os erros nossos acabou complicando, fazendo com que o Romerito se aproveitasse deles. Segundo tempo e o Sport fica com 1 a menos logo no começo. Everton faz falta em Diego Souza e é expulso. Magrão tem trabalho. Mas a noite já tem dono e ele tenta mais um. Entra na área, corta o zagueiro e chuta para fora. A segunda ele acerta. Aos 20 minutos faz o lançamento para Dutra aumentar. Essa Luxemburgo não esperava. Quem diria, hein? E o Verdão se rende. Ao Palmeiras resta a final do Campeonato Paulista, domingo contra a Ponte Preta. Já o Sport, campeão pernambucano, não cansa de dar alegrias ao torcedor. O torcedor ele que se prepara que esse ano o coração dele tem que estar batendo bem, porque senão vai ter infarto. O Porto Alegre estava frio, né? Que eu joguei até, não tenho costume até de jogar com camisas de manga comprida não. Nesse dia eu botei 2 camisas de manga comprida lá. Falei com o nosso roupeiro Clodoaldo lá que me desse 2 camisas. Eu tinha de subir com uma, porque eu não tenho costume de subir com uma camisa. Cheguei lá, aqueceu, o Inter passou quase 20 minutos para entrar no campo. Eu mandei logo em seguida ele buscar logo a outra e aí eu joguei com 2 camisas de manga comprida. Como a gente já tinha tirado o Palmeiras, só restava o Inter, né? Então a gente conversou bastante que o estilo do futebol gaúcho do Inter também tem muita jogada aérea. Não, era anular aquela jogada que ele tinha, não deixar jogar na área, para que o Fernandão não pudesse fazer o gol. E nesse momento, assisti muito vídeo que o Inter tinha feito, né, que o Inter criava, né, qual eram os pontos fortes do Inter. E conseguimos, jogando com 3 zagueiros, né, e conseguimos anular aquela jogada, né, do Inter. E num descuido nosso mesmo, né, o Marcão jogou na área, né. O Nilmar, diferente da jogada que a gente estava esperando, que era no Fernandão sempre para ajeitar para alguém, o Nilmar ajeitou para o Alex e o Alex fez o gol. Né? Foi um gol que a gente não esperava, porque já estava quase, né, no final do jogo. Né? Mas o placar que a gente, como sempre, a gente saberia que, como o professor falava muito com a gente, ele era muito, tocava muito nessa tecla de não levar mais 2 gols. Você sabe, se levar 2 gols numa competição como essa, fica difícil de tirar. Então a gente sabia que em Recife, com a ajuda do nosso torcedor mais uma vez, com a nossa ilha, o Caldeirão, né? 42 mil pessoas no Beira-Rio. Durma com um barulho desse, uma torcida que tirou o sono do esporte muito antes da partida começar. Né? Começaram a soltar fogo 1h30 da manhã, né? Terminou de 4h30. De frente ao hotel, né? Passamos a noite toda só escutando as horas do fogo. Com 3 zagueiros, o Sport não cochilou diante do ataque colorado. Mas Romerito também não teve descanso. Marcação forte em cima dele. Sofreu o meio-campo do Sport. Nilmar conseguiu passar por César e mandou para fora. Toma lá, dá cá. Nilmar fazia boa jogada e César dessa vez atrapalhou. No segundo tempo, o Sport parecia mais acordado no ataque. Romerito chutou para fora, mas o Internacional não dormiu no ponto. Nilmar cabeceou e Alex, com calma, fez 1-0. O Sport continuou tranquilo e Duval poderia ter despertado na cobrança de falta de Luizinho Neto. Acabou perdendo uma grande chance, tão boa quanto a de Nilmar, que tocou por cobertura. Alto demais. Certeira foi a cabeçada de Índio, que Magrão defendeu muito bem. Quase no fim do jogo, Marcão foi expulso. Mas nem assim o Sport conseguiu o tão cobiçado gol do empate. Uma derrota que não desanimou nem um pouco o Sport. Na Ilha do Retiro, o time pernambucano acredita que vai fazer mais do que barulho para incomodar o Internacional. Assim como nos outros jogos da Copa do Brasil, é em casa que os rubro-negros pretendem se classificar à semifinal da competição. Agora é ter calma, trabalhar aí
O jogo é só nota quarta, mas confio no meu grupo, sei que a gente pode e tem condições de tirar essa vantagem lá. Quando chegava aqui era só saber que ia ter jogo da Copa do Brasil aqui, que o torcedor vinha, era 34, 35 mil fervendo aí. Quando você entrava aqui, eu me lembro do jogo aqui do Inter, quando eu entrei, né? Não tanto do Palmeiras, mas como do Inter, que a gente perdeu o jogo do Palmeiras, já foi empate, né? E cantando o hino aqui, nesse momento aqui que a gente parava para tocar o hino, o cavalinho tá cantando, né? E tem a musicazinha lá do Pelo Esporte Nada, você vê aquele braço levantando assim, você começa até a me arrepiar. Era o grito de guerra. Era o grito de guerra do esporte, contagiava até nós jogadores, né? Como é o grito de guerra? E quando você olhava ali nas cadeiras ali, aquele pelo esporte nada, torcedor tudo, pelo esporte nada, tudo, como é que é, como vai ser, como será? Daquela emocionante hino ali com a torcida, né? O professor pediu para que a gente marcasse logo no começo, porque o Inter vinha de desfalque importante, mas botaram jogador que não estava com uma sequência boa de jogo. E numa saída logo de bola com 3 minutos, né? Um bate e rebate ali, eu acompanhei a jogada, uma cruzada do Dutra, né? E disputei a bola ali com o zagueiro, né? E terminou sendo escanteio, né? E nesse escanteio ali, como era nosso forte, o Luizinho bateu um escanteio perfeito e o Leandro fez gol. E aí já estava aberto para cá, como a gente tem sempre falado, a ilha estremecia, né? Mas não era tudo. Acho que sabemos que tem uma equipe de nível alto, né? Uma equipe que tinha passado por bons momentos no ano passado, né? E como sempre o professor falou, marcar a jogada pela lateral, principalmente do lado do Sidney, que era o lateral direito. E ele escapou ali numa daquela jogada do campo dele até o nosso campo, né? Ele cruzou, a bola bateu, resvalou do outro lado, né? E felicidade, a bola voltou para ele de novo, que tinha acompanhado a jogada, né? E ele tinha empatado o jogo. Então, as coisas aí já estavam mais difíceis, né? No primeiro tempo, pela primeira vez a gente conseguiu sair empatando com a equipe dentro de casa, né? Então descemos pro vestiário, conversamos que era o jogo que a gente tinha que ter a redenção da partida, até porque o Inter foi a única equipe que chegou aqui e conseguiu empatar com a gente no primeiro tempo, né? Então a gente tinha aí 45 minutos para fazer 2 gols. A confiança nossa da saída do vestiário para o segundo tempo foi grande. E conseguimos aqui, né, apertar mais uma vez a saída de bola da equipe do Inter, né? O Cássio travou com o Fernandão aqui na entrada da área, né? E eu vinha saindo, tinha acompanhado a jogada, né? E a bola parou no meu pé, né? E conseguimos aí na jogada ameaçar de chutar. Ameacei 3 vezes e o cara dando carrinho e ele se rastejando, né? Até abrir um espaço, e nesse espaço que ele deu, eu consegui ver o Roger lá sozinho. Então aí já estava encaminhado a classificação, né? E aí deu tranquilidade, a gente sentiu que o Inter se abateu com o segundo gol, porque ele já não sabia se ele saía para atacar ou para defender. Uma jogada dessa aí, o Luciano foi expulso, né? Então, aí agora dificultava mais ainda, mas a motivação nossa era tão grande que parecia que a gente tinha uma a mais que o Inter, né? E nesse momento assim que o Luciano foi expulso, a gente continuou motivado, né? E o Cássio, numa jogada individual, ele conseguiu levar até a bola, né, a intermediária, né, do adversário, conseguiu arrancar daqui até ali, né? E o jogador do Inter acompanhando ele, né? E quando chegou mais ou menos uns 10, 20 metros da posição, chegando aqui mesmo, nesse local, ele caiu. Caiu não, ele se jogou, porque ele foi malandro, né? O jogo 2-1 e o juiz, a pressão do torcedor, e ele caiu aqui. Né? E não tínhamos o Luizinho, não estava, só estava eu, ele ou o Duval, né? E ficou aquela confusão para bater a falta, quem bateria nesse meio tempo que a gente conseguiu conversar aqui, né? E eu disse, ai, cara, vai logo para lá e que o Duval vai bater, né? E o Duval disse que ia bater, e eu tinha ajeitado a bola, ele nem mexeu na bola, né? E ele acertou um chute
indefensável pro Klemer, né? Esse gol aí para nós aí foi importante, né? E depois tivemos várias oportunidades depois desse 3-1, mas eu acho que a equipe, mesmo com um jogador a menos, conseguiu aí segurar esse placar, né? Para pegar. E estava mais uma vez eliminando um dos favoritos da Copa do Brasil, né? O Inter, que decidia, como todo mundo falou, a Copa do Brasil com o Palmeiras, estava fora, né? Então quer dizer que os dois favoritos da Copa do Brasil praticamente estavam fora. E daí em diante era só seguir com a cabeça erguida como a gente seguiu para pegar a equipe do Vasco. O primeiro a passar da concentração para o vestiário antes do jogo. O primeiro a tocar na bola. O primeiro a fazer o gol de cabeça depois do cruzamento de Luizinho Neto. Eu estava confiante no jogo. Uma Ilha do Retiro de 31 mil vozes confiante. Mas no jogo que valia uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, também era obrigação impedir o brilho da equipe adversária. A avenida se abriu pela direita. Brilhou a estrela de Sidney, que avançou até a linha de fundo. E a bola acabou sobrando para ele. O giro, o empate. Leandro Machado apareceria novamente, sendo empurrado dentro da área. O juiz não deu pênalti. Na sequência, Sandro Goiano bateu para fora. Vamos voltar para o segundo tempo, tentando reverter o quadro, que é uma equipe qualificada, muito difícil, mas nós temos esperança. A chegada do homem de ataque, que saiu do banco para aproveitar o passe de Carlinhos Bala. Roger, 2-1. Eu estava sofrendo muito esses dias, porque eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa e a bola não estava entrando. Precisava entrar mais uma vez. Tarefa mais difícil depois da expulsão de Luciano Henrique. Mais 1 minuto 32 daquele segundo tempo seria diferente. Eu falei, Carlinhos, eu vou bater, eu tô confiante. Depois que Bala passou pela bola, surgiu um foguete chamado Durval. Klemer sem chance. O goleiro do Inter ainda teve que trabalhar para não sofrer o quarto. E Bala sofreu falta de Jonas, que foi expulso. E os rubro-negros sofreram mais 5 minutos até o apito que confirmou a vaga nas semifinais. Passamos semifinal, agora vamos descansar, pensar no Vasco. Estamos no caminho, temos aí mais um adversário difícil, mas vamos chegar lá se Deus quiser. Ao adversário faltaram palavras. Fernandão, o que falar num momento como esse? Agora pensar no brasileiro. É só o que tem. A torcida, provavelmente, faltou voz de tanto gritar. É, Ilha do Retiro, lotado, o Caldeirão tá fervendo. Pela primeira vez a gente veio jogar na Copa do Brasil em casa, né? Decidir uma vaga começando em casa. Então acho que a responsabilidade nossa já era maior ainda do que decidir, né? E nesse jogo de fundamental importância, onde a gente não poderia tomar gol, aí já invertia a situação, a gente não poderia tomar gol. E no começo do jogo a gente teve a felicidade logo de fazer um gol, né? Num dos cruzamentos do Luizinho ali, que era o nosso forte da bola parada, né? O Durval, ele saiu comemorando, claro, né? Enganou o juiz, mas o gol foi de Jorge Luiz. Obrigado, Jorge Luiz, pelo gol, né? E eu acho que esse gol aí deu tranquilidade para que a gente pudesse permanecer em cima do Vasco, né? Então em seguida conseguimos, né, numa jogada ali do Emilton, que ele arrancou pela esquerda, né? E deu voltando pro Daniel, onde o Daniel... A gente atacante tenta 1000 vezes para acertar uma, e na primeira que o Daniel acertou, foi no gol, né? Isso dava tranquilidade, porque 2-0 também para nós já era bom. Sabemos que para cá que Copa do Brasil 2-0 é difícil tirar, mas ainda desperdiçamos muitas oportunidades onde a gente poderia ter feito uns 4 ou mais gols, né? Mas o placar foi esse, né? Que para nós jogadores estava satisfeito de ter feito o resultado de casa, difícil você não ter feito resultado nenhum, né? Levando uma vantagem boa para a Sogenara. Moraes, Leandro Amaral, Edmundo. Um trio que não costuma ficar longe do gol. Do outro lado, Romerito, Carlinhos Bala
e Leandro Machado. Eles também não são de ficar parados. Só que essa noite não foi de nenhum deles. Os gols saíram sim, mas vieram de onde menos se esperava. Depois da cobrança de falta de Luizinho Neto, Durval cabeceou e Jorge Luiz também. Gol contra. Durval admitiu. Primeiro tocou em mim. Primeiro eu cabeceei, pegou na cabeça, pegou no ombro. E eu acho que depois pegou nele e acabando entrando. O árbitro deu o gol para Durval. Ele é que não ia reclamar. Merecido, né? Que o gol foi meu, a bola pegou em mim. O zagueiro marcou 1 e Daniel Paulista não precisou nem abandonar o meio de campo para fazer o dele. De longe, surpreendeu o Vasco e a ele mesmo. Foi o primeiro gol de Daniel pelo Sport. Surpresa, acertei um bonito chute de primeira e acho que estou muito feliz com isso. A felicidade deu lugar à revolta quando Leandro Machado foi atingido por Eduardo Luiz. E o assistente Milton Otaviano dos Santos não viu a falta. O Alício Pena Júnior estava de costas. Mais reclamação. Os rubro-negros pediram pênalti nesse lance, quando a bola tocou no braço de Jorge Luiz. O árbitro Alício Pena Júnior não marcou nada. O Sport não se abalou e continuou em busca de mais gols. Carlinhos Bala acertou a trave. Leandro Machado poderia ter feito a torcida relaxar. Não fez nessa chance e nem na cabeçada que Thiago defendeu. Estava difícil para os atacantes. Os do Vasco continuavam sem inspiração. Magrão sem trabalho e tranquilo com o placar 2-0. O Vasco sofreu a primeira derrota na Copa do Brasil, mas não acredita em uma segunda. Se eles fizeram 2-0 aqui na casa dele, a gente pode reverter esse placar e fazer na nossa casa. Para o Sport, uma vitória onde os artilheiros não foram os heróis. Todos podem marcar e tem a obrigação também de marcar para ajudar nós ali de vez em quando. Em São Januário, o Sport espera contar com uma ajuda ainda maior para não estar sozinho. Tenho certeza que o torcedor do Sport que está lá no Rio, né, o flamenguista, né? O torcedor fluminense, do Botafogo, acho que vai torcer pra gente. Chegamos no aeroporto, escolta, parecemos que tínhamos com a guerra, né? Policiamento nas ruas, escoltando 4, 6 batedores. Né? Já sabemos que ali no Rio ia ser uma guerra, né? Então, pelo que foi criado, né? Que aqui em Recife o jogador do Vasco não teve uma noite bem dormida por causa daquele foguetório, né? E chegando lá, na nossa noite mesmo ali, afinal, nessa Copa do Brasil foi difícil a gente dormir bem, né? Não teve noite tranquila, né? Passado da 1h30 da manhã, né? Já soltaram bastante fogos, o torcedor do Vasco quase não deixou a gente dormir, a última rajada de fogo foi às 5h30 da manhã, né? Mas tinha uma vantagem, porque o jogo era 9h30, 9h45 da noite, e ainda tarde a gente dormia, como eu falei. A gente agradecia até as pessoas que deixavam a gente mais esperto pro jogo. A entrada de São Januário ela é muito apertada, né? Uma entrada estreita, né? E já chegando já perto do portão para dar acesso ao estádio, né? Começaram a jogar pedra, latinha, e dessas pedras ali quebrou o vidro onde estava eu e o Diogo correu logo lá para frente, né? E a gente acompanhava assim do lado de fora o policial tentando não deixar os torcedores do Vasco se aproximar do ônibus. Mas conseguimos, graças a Deus, entrar dentro do estádio, mas com o vidro quebrado, né? Fechou o portão, né? Porque sempre quando vai jogar lá, eles liberam sempre atrás do gol para a gente aquecer. E nesse dia não liberaram, deixaram a gente treinar, aquecer mesmo lá no vestiário, um espaço pequeno, duro. Né? Então a gente sabia que já encontrou dificuldade na entrada, né? E encontrar dificuldade no jogo. Conseguimos segurar aí o primeiro tempo todo, né? A pressão do Vasco, tivemos a oportunidade de matar o jogo, né? Várias vezes entramos cara a cara com o goleiro, mas não conseguimos abrir pra cá. Mas vamos pro segundo tempo, né? Estávamos até bem mais uma vez, chamando a equipe do Vasco pra cima da gente para sair no contra-ataque. Né? E conseguimos mais uma vez acertar o gol. E numa dessas contra-ataques nosso, num erro, o Vasco sofreu uma falta, né? E o Leandro Amaral conseguiu fazer o gol pro primeiro gol, né? Mas até aí estava bom, até porque a vantagem nossa era de 2 gols. Então conseguimos
levar um gol e em seguida o jogador do Vasco, o Luizão, foi expulso. Né? Então já não dava mais uma tranquilidade, o jogo já estava encaminhando para o final, né? Onde foi uma bola chutada pelo jogador do Vasco, né? Todo mundo na frente do Magrão, tirou a trajetória da bola e o professor pedia era que a gente acompanhasse sempre o rebote, tanto do goleiro adversário como do nosso próprio, né, goleiro. E nessa bola o Magrão, o campo também estava pouco molhado, que eles molharam o campo, o Magrão soltou e o Edmundo fez o segundo gol. Né? Então, pela primeira vez na nossa vida, a gente tem que decidir o jogo nos pênaltis, né? Desanimou porque você levar um gol no final do jogo, você fica triste, né? Onde o Sport estava com uma vantagem boa, com um jogador a mais, deixamos o jogador do Vasco empatar o jogo praticamente 2-2. O Edmundo, ele deu alegria e tristeza ao mesmo tempo, né? Ele nesse espaço de tempo aí curto aí, o Edmundo perdeu o pênalti que não deu tranquilidade. Eu acho que, como você já tem uma vantagem de saber que já está com uma vantagem, isso para nós foi importante. Eu era o primeiro batedor de pênalti, né? Nesse caso eu era o primeiro. Não, então eu falei com o professor, né? Que eu acho que já estava previndo o que ia acontecer. Falei com ele que trocasse com o Luizinho, que o Luizinho bateu o primeiro e eu bati o último, né? Então, no momento que foi o primeiro pênalti, eu disse, tenho certeza que essa decisão vai chegar no meu pé, porque se eu escolhi não foi à toa não. Então, quando o Edmundo perdeu o pênalti ali, esse jogador ali conversamos ali, é só ter tranquilidade, a vantagem está na nossa mão. Né? Então, cada um que foi, bateu bem, né? Eu acho que só o Magrão me deu uma dor no coração. Foi no pênalti que ele bateu na trave, da gente que está muito longe, não tem como ver se a bola batia dentro, né? Mas ela já bateu e saiu, então o pênalti do Magrão ali deixou a gente meio aflito, né? Mas a sequência foi tão boa nossa que terminou chegando em minha decisão no último pênalti. Né? Uma responsabilidade muito grande, você pensa, né, em todo mundo, você pensa na família, no torcedor, né? Como é que deveria estar, de tanta gente acompanhar a decisão de Copa do Mundo, né? Você vê o jogador vai bater o pênalti, a gente assistindo. Então a diferença agora, naquele momento, tinha mudado. Era eu que estava na marca do pênalti, era eu que ia bater o pênalti. Milhares e milhares de pessoas estavam na expectativa daquele pênalti ali, né? E eu fui tranquilo. Naquele momento que você sai do meio de campo, num espaço de 35, 40 metros, é ali onde você tem a reflexão da sua vida toda, do que você vai fazer. Então ali eu vi bem consciente. Graças a Deus o salário estava em dia, né? Não tinha nem como deixar nada atrapalhar, tudo estava em dia, a bicha estava em dia. Quando você está com a cabeça boa, tudo dá certo. E quando eu peguei a bola, né? Eu sabia que aquilo ali ia representar muito para mim na minha vida, para o esporte e na minha trajetória aqui. E quando eu peguei a bola, que eu tive a felicidade de chutar a bola no... Eu acho que ele até esperou, o Thiago ele esperou até no meio, porque raramente o último cobrador ele espera no meio. Ele acha que o jogador vai sair muito deciso. Mas eu vim tão confiante que eu já saí, né, já sabendo onde ele ia bater. Né? E quando eu corri para a bola, ele ficou parado me olhando. Ele achou que eu ia bater no meio, tive a felicidade de acertar no alto dele, né? Do lado esquerdo do goleiro, né? Então, estava ali consolidado o Sport na decisão da Copa do Brasil. Obstáculo 1. Chegar. O ônibus entrou no aperto com escolta, mas nem os policiais impediram que vidros fossem quebrados por pedras. A sorte, nenhum jogador se machucou. Obstáculo 2. Aquecer. O vestiário foi trancado, acadeado. A ordem que partiu da direita do Vasco, claro, que não podia fazer aquecimento dentro do campo, e sim no vestiário. Conseguimos arrumar um espaço no vestiário e está sendo feito aquecimento. Minutos antes do jogo, um funcionário do Vasco abriu o vestiário. Futebol não cabe mais esse tipo de coisa. Futebol moderno não cabe mais. É aqui dentro do campo é que joga. Obstáculo 3. Era ali, naquele canto, o lugar das torcidas adversárias no estádio. Mas a partir do jogo decisivo contra o Sport, a diretoria do Vasco decidiu. Torcedor rival, somente aqui, espremido entre a massa vascaína. O Sport não está intimidado com isso, nem vai se intimidar. Estamos presentes para dar força também. Força que se viu antes de o time entrar em campo. O
Vitória que, mesmo não necessária, poderia ter vindo. O Sport criou as melhores chances no primeiro tempo. 3 oportunidades para impedir qualquer reação vascaína. Não fez. Mesmo assim, o 0-0 era muito bem-vindo. A gente não pode jogar com o relógio, a gente tá jogando nosso futebol. A nossa vantagem é muito grande pra gente esperar a equipe do Vasco. Eu espero. Você tá gostando do time? Eu não tenho que te dizer se estou gostando ou não estou gostando. Pelo amor de Deus. O gosto amargo seguiria por pouco tempo. Magrão impediu Leandro Amaral aos 14 minutos. Aos 19, não. Na cobrança de falta, Leandro Amaral cabeceou para o gol. Pressão multiplicada por 20 mil em São Januário, que diminuiu após a expulsão do zagueiro Luizão. Enilton teve 2 chances para empatar. Numa delas, a trave não permitiu. O relógio para o Vasco corria rápido, para o Sport, devagar demais. 4 minutos de acréscimo, 240 segundos, o que daria para fazer? Edmundo contaria aos 46 minutos. Após o chute de Pablo, Magrão deu rebote. A bola sobrou para ele. 2-0. O veterano parecia um garoto. O Vasco devolvia o placar. Pênaltis, loteria, sorte, competência. O primeiro a testar as possibilidades, Edmundo. Edmundo contra Magrão. O dono do gol Salvador mandou por cima. Já Luizinho Neto mandou para dentro. Leandro Amaral também. Fábio Gomes manteve a vantagem. Thiago, o goleiro do Vasco, com paradinha, também fez. Magrão, goleiro do Sport, que susto, acertou. E não pegou o de Leandro Bonfim. Dutra, do alto dos seus 34 anos, mostrou frieza. Wagner Diniz acertou. Carlinhos Bala beijou a bola. Ajeitou. Não, ainda não estava bom. Pisou na grama. Agora sim. Magrão nem olhou. Bala levou o Sport pela segunda vez na história a uma final da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil. A gente agradece até esse torcedor do Vasco que soltou fogo, porque assim deixou a gente esperto para a decisão. Eu quero ir pro vestiário o mais rápido possível, porque o coração, eu vou te falar a verdade, tá pulando aqui. E o Globo Esporte também foi. No vestiário aberto, o Sport agradeceu. Pronto, e aí agora a gente pegou o todo-poderoso Corinthians, né? Sabíamos que ia ser bronca, né? Até porque o Corinthians estava passando por uma fase mal, né? Vinha de uma segunda divisão. Então, de um time de segunda divisão chegar na Libertadores para ele era importante. E mais uma vez aconteceu aquilo que a gente já esperava, né? Escota, a gente vinha ansiedade não só da gente jogador, mas como do torcedor, acompanhava a gente no dia a dia, era as sociais, era sempre lotada, né? E viajamos, né, já na expectativa de fazer um bom jogo. A gente acompanhava no aeroporto lotado, torcedor que viajava, né, para ir para São Paulo. Né, e nessa entrada nossa ali, os torcedores incentivavam, davam apoio. E era o que a gente
precisava era do apoio dele lá em São Paulo. Em São Paulo, já a imprensa toda caindo em cima da gente, a gente já sabia que ia ser uma decisão daquela de ficar para a história. E saber que vou deixar aqui muita gente que me ajudou, uma torcida maravilhosa, mas faz parte, cara, faz parte. Eu vou acatar, vou voltar, fazer o meu trabalho lá e espero poder em janeiro voltar novamente. A gente acompanhou na televisão que o Romerito não tinha mais. Ele tinha feito um teste, não ia passar, né? Então ele tinha que se apresentar de todo jeito ao Goiás, né? Isso aí já deixou a gente bastante triste, porque o Romerito ele nos apoiou e nos ajudou bastante nessa trajetória. Aí chegamos lá no Morumbi, você vê aquela torcedor lá, né? A briga do torcedor para conseguir ingresso, né? Dizer que tinha, né? E nosso torcedor já ansioso, já chegando a hora. E quando chegando no Morumbi, a gente viu lá o Morumbi lá lotado, lá, o torcedor do Corinthians incentivando, né? E nosso pensamento logo era de fazer um bom jogo. No começo do jogo a gente conseguiu mais uma vez, era anular a jogada forte do Corinthians, né? Que era laterais. Né? Mas o Corinthians, de casa, ele estava muito motivado, né? Conseguiu abrir o placar, né? Um placar que até então não era tão difícil para nós, né? E eu acho que numa bola daquela, num cruzamento nosso ali, o juiz, não sei qual era a intenção dele, mas terminou de uma certa forma atrapalhando a gente, né? Foi falta clara no Luciano na entrada da área ali, onde o Luciano deu uma tapa na bola, né? E o jogador do Corinthians deu um carrinho por trás. E nessa parada todo mundo parou para reclamar de falta, né? O Corinthians fez o segundo gol. Eu acho que até aí dava chance, né? A gente estava sempre confiante numa equipe, numa decisão, não pode desistir nunca. Né? E permanecer mesmo, tomando os 2 gols, permanecer em cima do Corinthians, melhor até do que o Corinthians. A gente não poderia em nenhum momento desistir, porque se a gente se abatesse, o Corinthians ia dar uma goleada maior ainda. Então a gente conversou ali, né? Se não desse para a gente fazer gol, a gente então não poderia tomar. E aí terminou na volta para o segundo tempo ali, o Acosta fez o 3º gol. Naquele momento ali, eu particularmente, fiquei um pouco triste, né? Mas não deixei de acreditar. Né? Eu achava que a gente tinha condições de fazer um gol, porque se você faz um gol em vez de 2, né? Como o Corinthians está ganhando 2-0, para você tirar 2-0 em Recife, aqui era mais complicado. Né? Então, numa jogada ali, numa tabelinha do Enilton de calcanhar para mim, né? Onde foi praticamente onde a gente ganhou o título, né? Da Copa do Brasil, naquela jogada ali. Eu tinha a felicidade de dominar, né? E enfrentar os marcadores do Corinthians ali, na hora eu acho que eu não me lembro, era 4, né? E tinha a felicidade de deixar pro Enilton ali de perna direita e fazer o gol. E tá caminhando ali, como eu falei, o gol do Enilton ali acendeu as nossas esperanças e não foi à toa que como eu tinha falado, que foi o gol do Tigre. 5:30 da tarde, 20 graus. De 27 de fevereiro até agora se passaram 131 dias. 5 adversários, 10 jogos depois, a decisão. E no palco histórico do futebol, o Morumbi, que para a primeira decisão se vestiu de multidão, quase 70 mil. Diante do Sport, um dos times mais adorados do país. 2 vezes campeão da Copa do Brasil, 4 vezes campeão brasileiro, 1 vez campeão mundial de clubes. De fato, uma grande final. Que nem todos conseguiram ver. Você tem ingresso para a torcida do Sport? Não tem. Renato esteve na primeira final do Sport na Copa do Brasil, em Porto Alegre, contra o Grêmio, há 19 anos. Seria mais um momento histórico do Sport que eu estaria fazendo parte e não vai ser possível. Foi possível para pouco mais de 1000 rubro-negros, que quiseram registrar o momento e avisar a todos que conseguiram entrar. Estavam prontos para a luta. E foi uma luta a chegada do time. Até um sinalizador foi atirado. Os finalistas saíram ilesos. 9 da noite, 19 graus. O time aquecia, a torcida esquentava. Mas o Sport não segurou o Corinthians. A pressão crescia a cada minuto, até que aos 18, Daniel salvou em cima da linha, mas a volta nos pés de Dentinho foi inevitável, 1-0.
E 4 minutos depois, a reação da torcida rubro-negra no Morumbi foi essa: tristeza e revolta. Pelo segundo gol marcado por Herrera e pela falta no início do lance, que o juiz Heber Roberto Lopes não marcou. Veja que Carlos Alberto derrubou o Luciano Henrique. Então, os jogadores do Corinthians pararam, aí quando eles viram que não apitaram, eles continuaram, deram sequência e conseguiram pegar nosso time no contra-ataque. O Sport só atacou pela primeira vez aos 34 minutos. O chute de bala foi para fora. E o primeiro tempo da decisão terminou como os rubro-negros não queriam. Corinthians 2-0. Esperando melhor do que esse primeiro tempo para que a gente possa fazer gol, principalmente que na casa do adversário vale muito. E a apatia foi deixada nos vestiários. A produção ofensiva voltou com o time. O Sport teve 3 chances em 15 minutos. Neste lance, o árbitro chegou a marcar pênalti de William em Leandro Machado. Mas antes havia sido apontado impedimento. A confiança voltava ao torcedor, quando uma falha individual piorou a desvantagem. Igor perdeu a bola, o argentino Herrera avançou e tocou para o uruguaio Acosta, ex-náutico, fazer 3-0. A esta altura, o Sport teria que fazer o mesmo placar no jogo de volta para levar a decisão para os pênaltis. 45 minutos, último do tempo regulamentar. Eis que Bala se livrou da marcação e passou para Enilton fazer o gol da esperança. Conseguimos fazer um gol, não jogamos bem, mas temos mais uma próxima partida. E quarta-feira, pra gente aí é o jogo da nossa vida. O Sport dentro de casa, ele é grande. E o Sport tá dentro, tá no páreo ainda. Meia-noite, 18 graus. Da cabeça de Enilton era como se saísse fumaça. O título da Copa do Brasil ainda não evaporou. Chegamos já na semana de preparação da decisão, né, do jogo de casa. Né, a gente acompanhava a expectativa da cidade, a gente saía, né, com os amigos, onde todo mundo achava que não ia conseguir, mas a gente, jogador, tinha confiança no intuito de que a gente ia conseguir esse título, né? Então chegamos aí na segunda-feira na concentração e a preparação agora era psicológica, né? O professor sempre conversando com a gente, que a gente tinha condições de ir em busca do resultado, né? Do placar. E o apoio do torcedor ele foi sempre importante durante essa semana, né? A segunda, a terça-feira, e na terça-feira eu me lembro que a gente estava aqui fazendo um rachão por aqui mesmo. E a gente parado ali, né? E os rapazes que estavam montando o palco, né? Pararam para olhar o treino. E nesse término do rachão, a gente batendo o pênalti ali, a gente concentrado conversando com o professor ali, e ele olhou ali e falou: ali só sobe os campeões, né? E eu quero subir. Vocês não querem subir, só sobe ali para pegar as medalhas de ouro. Os de prata que sobem ali são esquecidos. Né? E aquilo ali motivou mais a gente. E o professor foi feliz nessa colocação dele, dizer que só subir ali o vencedor. E o Sport tinha que ser o vencedor pelo tudo que a gente tinha feito na Copa do Brasil. Né? Ele lembrou o jogo do Imperatriz, a dificuldade, onde ninguém acreditava na gente. Né? E a gente, os pés no chão, com humildade, chegamos a tão sonhada decisão da Copa do Brasil, ainda mais com a oportunidade de decidir aqui em casa, onde foi o nosso caldeirão, onde nossa torcida fez a diferença. Desde o Imperatriz, onde foi o primeiro jogo em casa, até o Corinthians, chegou a grande hora da final. Na concentração, né, a gente acompanhava ali, de vez em quando a gente ia na janela olhar, aquela expectativa do torcedor chegando logo cedo. O jogo era 9h45, mas já tinha jogado torcedor chegando 7 horas, 7h30, né? Já começou a expectativa e a concentração nossa. Aí já escutava zoada a torcida aqui, o estádio já estava lotado e a ansiedade, né, aumentava. O professor passou aquele vídeo emocional para nós que falava mais uma vez das pessoas, né, de cada parte que a gente passou do Palmeiras, onde o Luxemburgo disse que vinha aqui e ia ganhar o jogo, né, ia fazer gol. O Cléber falava que a gente não ia atacar, que ia ficar só se defendendo, né, do Grêmio, do Inter, onde tinha aquilo, né, o rapaz falando que a gente não era time de ganhar do Internacional, né, de tudo que se passou, do Vasco, aquela chegada nossa lá, aquelas pedradas no vidro do ônibus, né, então tudo isso a gente tinha que saber que passou para chegar
onde a gente chegou. Tinha várias mensagens, né, dos torcedores, né, dando força, dando apoio, né, e a gente passava, dava uma olhada ali, naquele aquecimento lá, a gente, né, conversamos mais uma vez, um minuto antes de entrar no jogo, saberíamos que ia entrar para o jogo da nossa vida aqui no esporte. A ilha já estava lotada, não cabia mais uma formiga, né, e quando a gente entra em campo ali, só que dessa vez o locutor ele fez diferente, né, ele fazia sempre quando a gente estava na hora do hino. E ele fez já quando ia começar o jogo, né? Eu já estava sentindo falta lá e quando ele falou aquele casar, aí já começa a arrepiar, né? Então, você já começa a motivar mais ainda, porque sabe que é decisão é única, né? E dentro de casa a responsabilidade dela aumenta mais ainda, né? E eu acho que naquela partida ali eu estava num dia abençoado por Deus mesmo, porque eu corria e não cansava. Né, eu vinha dar combate na defesa, aí atacava, aí vinha no meio de campo, levei murro no dente, né, levei uma cotovelada do William, né, o dente passou bem umas 2 semanas doendo, né, e numa jogada ali também, acho que foi o Saci também, no carrinho que eu dei na bola, ele pegou, conseguiu me pisar, né, e o juiz foi feliz na colocação de ter visto e ter expulsado os 2 jogadores do Corinthians. Muita gente zombou dessa situação aí que eu tinha falado com Deus, né, mas Deus... Ele foi fiel nas minhas orações e, graças a Deus, deu o título. E no momento que a gente começou o jogo, né, dava para ver que começou se estudando as equipes, né, e o Sport tranquilo na partida. O Corinthians, ele não sabia se atacava ou se defendia, ficou mais na retranca, esperando a bola, tanto por Herrera como Dentinho. Mas a gente já tinha estudado a jogada do Corinthians, que ia ser isso mesmo, na pré-eleção. E aconteceu que meu último gol tinha sido contra o Brasiliense aqui mesmo, nessa barra aqui, né, eu acho que foi na segunda rodada, né, e num belo passo do Luciano aí, depois de tanto tempo, eu também, sinceramente, eu não esperava ir fazer gol, achava que o Sport ia ser campeão, mas eu não ia fazer gol. Então, quando Deus deu a bênção em dobro, né, deu o título e deu a oportunidade de ter feito gol. E eu acho que naquele momento ali que a gente fez o gol, eu tinha certeza que o Sport iria ser campeão. Porque a gente continuou em cima da equipe do Corinthians, continuou em cima e logo em seguida, né, no cruzamento ali do Diogo, né, o zagueiro do Corinthians afastou mal e o Luciano pegou um belo chute de perna esquerda, né, e Enilton atrapalhou o Felipe, né, e terminou a bola entrando. Eu acho que já estava ali consolidado. Deus foi tão justo com a gente, porque a gente só precisava de 2 gols e a gente só conseguia fazer os 2 gols. A gente com os pés no chão conseguimos, né, voltar para o segundo tempo. Né, tinha só 45 minutos para a gente, né, conseguir o tão esperado título da Copa do Brasil. Então, enfim, conseguimos atacar ainda, mas aquele, né, atacar com medo de não tomar o gol. E o Corinthians teve alguma oportunidade, mas a bênção estava ao nosso lado ali, o Magrão conseguiu fazer bela defesa já no final do jogo. Né, então, quando o juiz apitou, isso aí a gente tinha lembrado do que o professor falou, desde do Imperatriz, que era ali que começava o título da Copa do Brasil. Hora do jantar, 3 da manhã, madrugada longa essa dos campeões. Isso porque à 1h30 eles ainda estavam nesse estado, entregues à euforia no vestiário. Um samba desritimado, uma dancinha esquisita, valia e muito comemorar a conquista inédita. O troféu vai agora para a Galeria do Esporte. E o apoio para conquistá-lo não veio apenas da arquibancada, de mais de 34 mil torcedores. Ele começou bem antes da decisão. 200 entre 3 mil mensagens enviadas pelos torcedores foram parar num painel no vestiário. Isso faz parte, isso contribui para uma vitória, né? E a vitória veio com o título, né? Na pré-eleição, o técnico Nelsinho Batista passou este vídeo aos jogadores. O professor colocou a nossa caminhada desde o Imperatriz até o último jogo. Uma coisa que ficou bastante marcada foi o choro, né, do Romerito nesse vídeo. Você ter um reconhecimento depois de um momento difícil, cara, que eu vivi dentro do clube, mas consegui dar a volta por cima. Romerito, artilheiro do time na competição, precisou deixar o Sport nas semifinais. Teve que retornar ao Goiás por causa do contrato. Não jogou, mas estava na torcida. Se o Sport sair campeão, eu tenho certeza que eu também vou me sentir um campeão.
Foram 11 jogos, 106 dias até a decisão. O estádio da Ilha do Retiro, aliado decisivo na campanha, se vestiu outra vez de esperança. Num jogo tenso, típico de final, de poucas oportunidades e muitas faltas. Na primeira vez que se livrou da forte marcação corintiana, o Sport chegou. Luciano Henrique viu Carlinhos Bala na área. Ele ajeitou no peito e chutou cruzado, 1-0. O gol desnorteou o time paulista, a Bomboneira do Nordeste, como foi batizada a ilha nesta Copa do Brasil, uma alusão ao estádio do Boca Juniors da Argentina, tremeu ainda mais. Quando Diogo cruzou, William tirou de cabeça e Luciano Henrique pegou de primeira pro gol. A bola encobriu Enilton e enganou Felipe, 2-0, o placar necessário. O necessário para o Corinthians não veio. William ficou em Magrão. Herrera chutou por cima. Lulinha parou no camisa 1 do Sport. O time do Recife reclamou pênalti em Enilton nesta disputa com o Fabinho. A mesma queixa do Corinthians neste choque de Magrão com o atacante Acosta. O árbitro Alício Pena Júnior não teve dúvida nas expulsões. Wellington Saci entrou em campo e 50 segundos depois pisou em Carlinhos Bala, levou o vermelho. O mesmo Bala foi vítima de William, expulso no fim do jogo. Ao Corinthians, restou aceitar o adiamento do tri da Copa do Brasil. As manchetes do futebol têm muito a ver com o resultado. E quem não ganha não tem muito mérito. Quem ganha tem todos os méritos. As manchetes vão ser ótimas para o esporte e não vão ser boas para o Corinthians. Ao esporte, restou festejar. Tô feliz demais, cara. O time aqui dentro, mais emocionante. Tô campeão! Muita felicidade. Nosso trabalho foi recompensado. Papai do céu é rubro-negro. Importantíssimo, porque eu não tinha esse título, né? Eu tenho o título do Campeonato Brasileiro, mas não tinha o título da Copa do Brasil. A imagem para a história coube ao capitão. Nos punhos de Durval, o gesto em nome de toda a torcida do esporte. O Leão da Ilha do Retiro. No esporte eternamente estarei. Os rubro-negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim, meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Quando acaba o jogo, né, você se sente realizado. Se sente realizado porque foi difícil quando a gente começou na Imperatriz, naquele calor, naquele estado lá abafado. Né, e você chegar no palco para buscar aquela medalha que o professor falou, só sobe ali para pegar a medalha de ouro. E nesse momento a gente subiu, né, e eu tinha até comentado, vou subir ali e vou ver aquelas papelzinho picado brilhante descer em cima da gente. Então isso aí a gente se sentiu realizado por ter conseguido o título. O título da Copa do Brasil para nós é importante, um campeonato de nível nacional, né, um campeonato que dá um acesso a uma competição, né, internacional como é a Libertadores. Todo mundo sonha de disputar essa Libertadores e o Sport tem conseguido ele de uma forma excelente. Ninguém tem como polemizar o título, porque conseguimos de fato direito e com a ajuda do nosso torcedor a gente tem muito para agradecer a ele por essa conquista. E hoje eu olho para ali, né, e me sinto orgulhoso de ver o Sport reconquistar o Brasil, né, porque aquilo ali, quando eu tiver 60, 70 anos, né? Minha filha vai lembrar que eu participei daquilo ali, meus netos, né? Minha família. Eu acho que isso para mim também é um orgulho por ter sido daqui do estado, né? Da cidade, né? Então acho que tá lá e aquilo ali ninguém vai tirar mais dali mesmo. Valeu pra almoçar, fera. Ai, não pensei que tinha manchado mesmo. Vai. É campeão. Pegou?
Beleza? Vamos pagar o almoço pra ele, né? Vamos pagar o almoço. Experiência de microfone. Tá aqui.